Olá, pessoal. Eu sou a Berenice Danck, da Danck Consultoria e Treinamento, e estou aqui do meu lado com o Renato Diniz Carvalho, que faz parte do time de professores da Danck, especializado em gestão de risco de commodities. E a nossa ideia aqui hoje é dividir com você a importância da gente fazer gestão de risco e ter métricas para conduzir as nossas decisões dentro do negócio. Renato, bem-vindo. Obrigado, Luiz. Gente, você Tá sabe que eu estava bom? aqui num bate-papo com o Renato e aí resolvi fazer essa gravação só para dividir com vocês uma ideia aqui que nós acabamos de falar e eu acho super interessante. Por que você deveria fazer gestão de risco e calcular o VAR da sua carteira de investimentos, do seu fundo ou da sua empresa, do seu negócio? Bem, a nossa conclusão aqui, Renato, me complementa, por favor, depois, é que a gente precisa dessa métrica para entender, primeiro, quanto nós estamos correndo de risco e podemos perder em decorrência desse risco que estamos correndo. Então, a gente tem um referencial sobre quanto podemos perder. E, sabendo isso, a gente pode tomar a nossa decisão, decidir se sim, aceitamos este risco e essas possíveis perdas ou não. E é aí que a gente vai traçar um plano, por exemplo, de contratar derivativos. Eventualmente, também podemos falar sobre seguros ou outras formas de gerir esse risco. Mas, sabe, Renato, que muita gente me procura falando: eu quero aprender sobre derivativos e fazem o curso da que aprendem sobre derivativos, mas aí percebem que isso é um pedaço da história. Aprender sobre derivativos e seu uso correto, seu uso para fins de hedge, de proteção, é uma parte da gestão de risco. Então, Renato, conta aí para o pessoal um pouquinho sobre como é calcular e usar VAR no dia a dia, na gestão do risco de empresas do agro. Você que já fez isso por tantos e tantos anos. Por que VAR é importante, Renato? Bom, Berenice, o VaR ele é uma medida de sensibilidade da incerteza do mercado, né? Ele tem uma vantagem muito grande, uma das principais qualidades do VaR é que ele consegue capturar mudanças em praticamente todos os elementos que afetam a sua posição. O tamanho da posição, o nível do preço do mercado, a volatilidade do preço, o comportamento do preço em relação ao comportamento de outros ativos que eventualmente você tem na sua carteira, sem falar que ele pode dar respostas diferentes conforme o grau de confiança que você quer, né, desse valor que você está medindo. Então, e ele tem uma capacidade, dependendo de como você parametriza ele, de responder rapidamente, capturar rapidamente mudanças no mercado, né? E te informar, mesmo que eventualmente você não esteja mudando a sua posição, o VaR dela pode aumentar, né? Por conta do mercado. Então, essa é a principal vantagem, né? E importância do VaR. Ele dá uma medida do perigo que você está correndo, né? Ele funciona mais ou menos como uma espécie de um velocímetro, né? Quando algumas coisas acontecem no mercado, ele fica mais volátil, por exemplo, ou a sua posição, você aumenta muito ela, ele vai indicar, né, que você está, por exemplo, ao equivalente, olha, está a 150 km por hora, né? Então, para que serve isso? Vai mudar a sua maneira de dirigir, a sua expertise em dirigir? Talvez não, ele não vai mudar como você a maneira de dirigir, mas como você vai dirigir, né? Você sabe que a 150 o carro fica instável, por exemplo, ele derrapa numa pista, fora que o risco de você tomar uma multa, né? Se há uma política de risco no ambiente em que você trabalha. Então, ele, além de ele ser sensível a todas essas variáveis que estão no mercado e outras variáveis da sua carteira, ele também te ajuda como um instrumento de controle, né, em função de parâmetros, como, por exemplo, um limite, ou coisas assim. Muito interessante, Renato. Eu adorei essa sua comparação com o velocímetro do carro, porque é bem por aí, né? A gente quer dar um referencial, uma ideia de onde nós podemos
colocar um limite e dizer, ó, isso é o máximo de risco que nós vamos correr aqui na nossa carteira de investimentos, no nosso fundo, na nossa empresa. Né? É importante a gente lembrar, Exatamente. né, Renato, que quando nós mensuramos o VAR, isso não significa que nunca se pode perder mais do que aquele número, porque a gente, aliás, vai discutir aqui no curso situações que fazem e perdas que podem ser até maiores do que essas. E é É, aí, aliás, que entram os derivativos, para evitar, né, essas grandes perdas, ou para ajudar a gente a trazer esse velocímetro para um nível que seja aceitável, né? Porque se a gente mensura por exemplo, olhei para o velocímetro, vi que o carro está andando a 150 e na estrada só pode andar a 120, é justamente o processo de gestão de risco e uso de derivativos para fins de hedge. exatamente. Você tocou num ponto que é muito importante, Berenice, que é a alocação de capital para a proteção de eventos contrários. Haver uma medida de VAR numa empresa ajuda a você fazer uma alocação eficiente desse recurso, porque, veja, às vezes, por simplismo, às vezes algumas empresas adotam um notional, por exemplo, olha, na posição até X mil dólares ou X milhões de dólares. Mas, no entanto, para uma posição de mesmo notional, um ativo pode ter um risco alto, o outro pode ter um risco baixo, né? Então, se você define o seu limite pelo valor, por exemplo, você pode estar fazendo uma alocação ineficiente. E se aquele ativo, mesmo com valor alto, tem uma volatilidade baixa? Você pode estar, né, segregando capital, alocando capital de proteção demais. Ou e se o risco for muito alto, você talvez esteja alocando de menos. Então, ajudar a calibrar a alocação eficiente de capital para proteção, né, de eventos contrários é uma das coisas que o VAR é extremamente útil, né, e apropriado para isso. Excelente, Renato. Para você que está aqui nos assistindo, continue acompanhando e seguindo a gente nas redes sociais, aqui no nosso YouTube, porque essa é só a primeira de uma série de conversas sobre gestão de riscos financeiros e uso de derivativos, que eu vou fazer aqui com o meu parceiro Renato Diniz Carvalho e também com o Fabiano Guaxi-Lima, que, aliás, estão comigo no nosso próximo curso, no final de agosto, sobre gestão de riscos e métricas de risco, como o VAR e o Cash Flow at Risk. Mas a gente te conta mais no próximo vídeo, então fica com a gente, não perde e dá uma olhada no nosso curso para você aprender tudo isso e muito mais, e principalmente como aplicar na prática essas ferramentas. Muito obrigada e até já! Até lá!